Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 6. Assim está escrito: Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre o verdadeiro cristão identifica-se com Cristo. Nós observamos aqui o apóstolo João escrevendo aos irmãos, falando sobre vários assuntos, mostrando principalmente a relação de comunhão que ele desfrutou na presença de Jesus, e ele foi um dos que estiveram mais próximos de Jesus, é chamado na Bíblia o discípulo que Jesus amava. Antes, ele com seu irmão eram chamados filhos do trovão, mas após a conversão, o encontro com Jesus, a transformação, ele passou a ser o discípulo do amor. E aqui, a maneira como ele fala ou tratava os irmãos, uma maneira peculiar de alguém que teve um contato profundo com Jesus, que experimentou a comunhão, a proximidade com Jesus, as ações que Jesus realizou, e isso impactou a vida dele, e ele foi transformado, passou a ser um discípulo de Jesus. Depois Jesus o nomeou como apóstolo. E aqui foi praticamente um dos últimos apóstolos escolhidos por Jesus, dentre os 12, a deixar este mundo. Todos os outros foram antes de João. Mas ele deixou registros importantes e maravilhosos na palavra de Deus. A linguagem dele, uma linguagem que expressa amor, comunhão, alegria, preocupação, quer dizer, cuidado com os irmãos, e sempre procurando deixar uma palavra de conselho, de orientação, de encorajamento, para que eles pudessem, então, manterem-se firmados no Senhor. E aqui no texto que li, diz-nos o seguinte, que ele deixou escrito que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Jesus foi aquele que veio da destra do Pai, despojou-se da sua glória, assumiu o plano estabelecido por Deus de vir a esta terra através da encarnação, sendo gerado pelo Espírito Santo. E ele, então, andou entre os homens da sua época, o povo da sua época. E todos quantos o conheceram, mesmo os seus inimigos, não querendo segui-lo, não querendo obedecê-lo, eles não tinham sequer uma palavra para dizer contrário à vida que Jesus viveu. A vida de Jesus foi uma vida pura, simples, exemplar, dedicada, consagrada, voltada totalmente para cumprir o plano e o propósito de Deus para a humanidade. E em tudo o que Jesus fez, seja no ensino, seja na pregação, seja nos milagres, seja na sua vida com Deus, vida de oração, vida de separação para Deus, em tudo isto, Jesus se tornou um exemplo, porque ele disse: vem, segue-me. Então ele é o nosso mestre, o nosso Senhor, o Salvador, aquele que palmilhou primeiro o caminho e deixou marcado na jornada cristã as pisadas de Jesus como um exemplo para que nós possamos, então, seguir as suas pisadas, observar como Jesus fez e procurar fazer da mesma forma
como ele fez. Em várias oportunidades, o Senhor Jesus disse: assim como eu vos fiz, façais vós também. Então Jesus fazia e depois ensinava. O método de Jesus, um método por demais excelente. Ele não ensinava primeiro para depois fazer. Não. Jesus, ele veio na contramão de tudo o que o mundo achava como certo. Jesus, para trazer o ensino convincente, primeiro ele fazia, primeiro ele praticava, depois ele ensinava. Então, à medida em que Jesus estava praticando, aquela imagem, aquele comportamento de Jesus estava ficando gravado na mente e no coração das pessoas. E quando Jesus se voltava para ensinar, então eles compreendiam com mais facilidade, porque já tinham visto. E os olhos já tinham gravado a imagem no consciente, e ele foi para o subconsciente e desceu também ao coração. Então, quando Jesus estava confirmando as palavras, aquela ideia, aquela imagem que eles presenciaram em Jesus estava bem viva na mente deles, então as palavras de Jesus casavam perfeitamente com aquilo que eles viram Jesus fazer. Não era fazer uma coisa e o discurso ser totalmente diferente. Então, por esses motivos e tantos outros, foi que Jesus se tornou o exemplo, o modelo. E ele mesmo disse: eu dei-vos o exemplo. Ele viveu com esta finalidade de mostrar aos homens como é que se serve a Deus, como é que faz a vontade de Deus, como é que vive debaixo da misericórdia de Deus, desfrutando da manifestação da sua graça. Tudo isto, Jesus, pela sua prática de vida, ele deixou um exemplo muito importante, inesquecível. E dentre aqueles exemplos que os evangelistas deixaram registrados, e quando nós vamos à Escritura e procuramos olhar um e outro, nós observamos quão rico foi e é para nós o exemplo que Jesus deixou. Então, já passado mais de 2000 anos depois da morte de Jesus, da sua ressurreição e ascensão ao Pai, ainda hoje, olhando no Evangelho, em cada evangelista com a visão para um povo específico para ser alcançado, nós encontramos ali a maneira como eles descrevem a Jesus. Ela é muito interessante, toda ela traz para nós ensinos de valor incalculável. E o João, que esteve bem próximo de Jesus, que deixou registrado o Evangelho, que fala sobre os milagres, que fala sobre a divindade de Jesus, os outros falaram sobre a humanidade, mas João fala sobre a divindade de Jesus, Jesus como divino. E aqui então, nesta epístola que li, diz-nos assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Estar em Cristo são todos aqueles que, outrora pecadores, inimigos, mas pela obra de Jesus na cruz, foram atraídos para vir a Cristo, através da pregação do Evangelho, do convencimento do Espírito Santo, da fé e do arrependimento. Houve um despojar desta vida anterior e a colocar esta vida agora, em novidade de vida, à disposição de Jesus, para que ele, pelo seu poder, realizasse toda a transformação necessária para que estivéssemos em condição de estarmos na presença do Senhor, servindo a ele, desfrutando da sua presença, do seu poder, da sua comunhão e nos beneficiando dos ensinos que Jesus deixou gravado
ao longo do tempo. Então, a identificação que precisamos e devemos ter com Jesus, ela se desenvolve em vários aspectos. Por exemplo, aqui está dito: quem diz que está nele deve andar como ele andou. Como foi que Jesus andou? Jesus andou em fé. Jesus andou em amor. Jesus andou estendendo a mão de misericórdia às pessoas. Jesus andou socorrendo aflitos e necessitados. Jesus andou de maneira irrepreensível. Não há nada de que acusá-lo. Então, Jesus andou desta forma. Então, se nós dissermos que estamos nele, nós temos que ordenar os nossos passos e caminharmos exatamente como Jesus caminhou por aqui. Mas nós observamos outros pontos, por exemplo, quem diz que está nele, deve então, como disse aqui, andar como ele andou. Ao andar com Jesus e como ele andou, o que vai acontecer? Esta pessoa vai receber de Jesus Cristo o conhecimento. O conhecimento. Por quê? Ele está andando como Jesus andou. E a palavra de Deus traz vários registros sobre este ponto. Então, em primeiro lugar, ele vai conhecer a Jesus. E não se conhece Jesus à distância. Não se conhece Jesus sem buscar compreendê-lo à luz do que a palavra de Deus deixou registrado. Então, é muito necessário que a pessoa busque este conhecimento. Então, o Senhor Jesus se dá a conhecer. Ele se revelou a este mundo. Ele abriu-se para que as pessoas tivessem a feliz oportunidade de conhecê-lo. E conhecendo a Jesus, vai conhecer vários pontos da vida de Jesus que ficaram registrados na Escritura. O primeiro deles, conforme eu disse, se está em Cristo, é andar como ele andou. Andar é procedimento, é comportamento, é conduta, é modo de agir. Então, andar como Jesus andou vai nos significar isto. E ao andar com Jesus, nesta proximidade com ele, nós vamos também conhecê-lo. Então, o conhecimento que nós vamos receber de Jesus será um conhecimento por experiência. Porque nós lemos na palavra como ele viveu. Na comunhão com ele, nós aprendemos a conhecer como ele é. O próprio apóstolo João, ele escreveu aqui no capítulo 3, que diz o seguinte, que agora nós somos filhos de Deus, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então, nós precisamos conhecê-lo de maneira prática na nossa vida, para que então este conhecimento nos leve ao amadurecimento, ao crescimento e à comunhão com Jesus. O apóstolo João disse: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, nós somos chamados à comunhão. Então, andar como Cristo andou. Segundo ponto, conhecer a Cristo. O conhecimento que tivermos do Senhor vai nos identificar
como um verdadeiro cristão. Somos chamados cristãos, conforme foi notificado pela primeira vez na cidade de Antioquia, no sentido de que somos parecidos com Cristo. Parecidos com Cristo, cristãos. Quer dizer, alguém que imita a Cristo. E nós vamos observar aqui também, uma das identidades vai ser esta. Mas aqui vamos pela ordem. Então, em primeiro lugar, andar como Cristo andou. Segundo lugar, vamos conhecer a Cristo. Vamos ter dele o conhecimento. Terceiro lugar, após andar com ele e conhecê-lo, nós vamos amar a Cristo. O nosso amor vai ser devotado a ele. Porque à medida em que vamos andando e conhecendo, isto vai gerando amor no nosso coração. E este amor, ele surge de maneira natural. E a palavra de Deus diz que este amor nosso para com Jesus, ele foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor emana de Deus. E nós agora demonstramos amor à pessoa de Jesus Cristo. E isto nos identifica como sendo dele. O próprio Jesus, João deixou registrado no Evangelho, que o próprio Jesus disse qual seria a marca pela qual nós seríamos conhecidos no mundo. No capítulo 13 do Evangelho escrito por João, o versículo 34 e 35 diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o amor nosso para com Cristo e uns para com os outros vai nos identificar como verdadeiros cristãos, identificados com Jesus. Então, este é o ponto. Andar como Cristo andou, conhecer a Cristo, amar a Cristo. Terceiro lugar. Em quarto lugar, nós vamos seguir a Cristo. Seguir é caminhar. Por onde Jesus caminha, nós caminhamos atrás dele. Seguir é ir atrás, não é ir à frente. Nós vamos seguindo. Ele mesmo disse: vem, segue-me. E ele vai caminhando e os discípulos vão seguindo atrás dele. Assim também nós vamos seguindo a Jesus mediante o que a Escritura vai trazendo ao nosso conhecimento. Então, o verdadeiro cristão, para ser identificado com Cristo, ele precisa seguir a Cristo. E quando ele segue a Cristo, ele fica parecido com Cristo. E isso é que vai trazer diante da sociedade e de estranhos a nossa maneira de viver, andar e seguir a Jesus Cristo, vai nos identificar como um verdadeiro cristão. Então, este aí é o quarto ponto. Mas o quinto ponto, que vai também nos identificar, é que nós devemos servir a Cristo. Nós somos servos. Ele é Senhor. E o servo coloca-se em submissão ao seu Senhor. Então, o nosso trabalho é servir a Cristo. Servi-lo em todas as oportunidades que se nos aparecer, reconhecendo que nós somos servos de Cristo, identificados com ele com o serviço.
servir a Cristo. Servir a Cristo é a quinta característica que nos identifica com o Senhor. Servir a Cristo. Seguindo, nós temos a sexta característica, que é falar de Cristo, pregar a Cristo, anunciar, fazer como o André fez. Achamos o Messias, o Cristo, que havia de vir. Começou a falar de Jesus e levar pessoas a Jesus. Então, o verdadeiro cristão, ao identificar-se com Cristo, ele vai falar de Cristo, ele vai pregar, ele vai proclamar, ele vai anunciar Cristo às pessoas. E as pessoas vão ouvir a palavra a respeito de Cristo, vão ver o mensageiro, está identificado com Cristo e vão crer em Cristo. Isso vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então, em sexto lugar, o verdadeiro cristão, ele tem o compromisso de pregar a Cristo. Observe que quando Filipe, com a perseguição, foi a Samaria, diz lá, e descendo Filipe a Samaria, lhes pregava a Cristo. Então, o dever do verdadeiro cristão é pregar a Cristo, é anunciá-lo, é torná-lo conhecido diante das pessoas. Em sétimo, é ajudar, no sentido que nós observamos, deixa-me ver aqui, em Colossenses capítulo 2, versículo 6 diz, como, pois, recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele. Então, nós precisamos viver de tal forma que a nossa vida com Cristo, nosso relacionamento com Ele, seja um elo para que outras pessoas sejam atraídas a Cristo. Então, é preciso que, em sétimo lugar, nós tenhamos este importante trabalho de ser alguém disponível para cooperar, contribuir com o Senhor Jesus Cristo. E em oitavo e último lugar, conforme disse anteriormente, o verdadeiro cristão, ele imita a Cristo. Ele se parece com Cristo. Ele não é um imitador somente de aparência, mas esta imitação é verdadeira, ela vem do coração, ela procede de dentro, porque através da comunhão, estas experiências, elas começam a acontecer na vida do verdadeiro cristão. Há até um livro chamado Imitação de Cristo, onde o autor ali pontilhou vários ensinamentos de Jesus e que devem ser imitados. E nós, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, ele deixou escrito o seguinte, aqui no capítulo 5, ele diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e entregou-se a si mesmo por nós. Então, numa outra parte, ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, imitar a Cristo é procurar fazer exatamente como Jesus fez. E seguir a Jesus hoje e imitá-lo hoje significa a mesma coisa. Viver hoje com os olhos voltados para Cristo e a sua palavra que está em poder das nossas mãos para encontrar ali como o Senhor Jesus fazia
e fazermos de maneira igual. Então, estes pontos principais, eles vão nos identificar a Cristo. E este identificar deve ser marcado nas nossas vidas para que nós pudéssemos, então, viver de tal forma que o nome do Senhor, através da nossa vida, ele fosse glorificado. E alguém escreveu um livro dizendo, em seus passos, que faria Jesus? Por exemplo, se Jesus estivesse aqui, em mim, no caso assim, nas decisões que precisasse tomar, como Jesus agiria? Isso para dar o sentido seguinte, se eu estou servindo a Cristo, alcançado por Ele, andando como Ele andou, conhecendo a Ele, amando-o e procurando, através desta conduta, seguir a Cristo, servir a Cristo, pregar a Cristo, estar à disposição e imitá-lo, se o pensamento, o que Jesus faria em meu lugar, ou em meus passos, eu posso inverter. O que eu devo fazer que me coloca na condição de ser alguém identificado com Cristo. É fazer exatamente o que Jesus fez, e se ele estivesse aqui hoje, ele faria novamente. Então, como ele não está aqui, está glorificado na presença de Deus o Pai, mas ele habita no meu coração, habita no seu coração, habita no nosso coração. Então, hoje nós somos os olhos de Jesus, a boca, a mão, os pés, o coração. Nós somos o instrumento por onde o Senhor nos conduz e nos leva. E lá, quando abrimos a boca, ele coloca a palavra. E a palavra toca o coração das pessoas. Por isso que João deixou escrito, se alguém diz que está nele, deve também andar como ele andou. Não é possível alguém dizer que está em Cristo e o comportamento é totalmente adverso, contrário ao que a palavra de Deus demonstra para todos nós. Então, se está em Cristo, todos os nossos atos e condutas devem estar identificados com Cristo. E nós precisamos, a todo instante, demonstrar diante das pessoas que, na verdade, Cristo é Senhor da nossa vida, habita no nosso coração, nós somos os instrumentos que ele usa atualmente. Então, em primeiro lugar, nós observamos aí. Quem diz que está nele, deve andar como ele andou. Então, em primeiro lugar, nós devemos andar como Cristo andou. Em segundo lugar, nós devemos conhecer a Cristo. Em terceiro lugar, nós devemos amar a Cristo. Em quarto lugar, nós devemos seguir a Cristo. Em quinto lugar, nós devemos servir a Cristo. Em sexto lugar, nós devemos pregar a Cristo. Em sétimo lugar, nós devemos estar disponíveis para Cristo. Em oitavo lugar, nós devemos imitar a Cristo. Então, estas são as oito identificações que podemos praticar na nossa vida, e quando alguém nos observar, vai verdadeiramente compreender que nós somos servos de Cristo. Não é chegar diante das pessoas e dizer, olha, eu sou servo de Cristo, viu? Não, não precisa dizer. Basta viver e agir como tal, como servo verdadeiro de Cristo, e as pessoas vão dizer. Não é preciso que eu diga, que você diga.
viva, faça a sua parte e eu faça a minha também, e deixe que as pessoas verão. E quando elas verem a verdade na nossa vida, que aquilo não é uma aparência, mas que é a essência da nossa vida, viver é Cristo, servir, amar, conhecer, pregar, imitá-lo e andar como ele andou, eles vão entender que a presença de Jesus mudou completamente a nossa vida. E nós agora somos identificados com Cristo. E disponíveis para estarmos nas mãos dele, usados por ele para a glória do seu santo e excelso nome. Que possamos seguir este caminho, lembrando que, se alguém diz que está nele, também deve andar como ele andou. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.